Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vou compartilhar com vocês aí. Hoje é o dia de domingo. Domingo, geralmente ou sempre, graças a Deus, nós vamos para a igreja na parte da manhã. E hoje foi o dia da gota do milagre. Então, tem muita gente que, infelizmente, ela está distante da igreja física e ela não está sendo a igreja espiritual. Por quê? A igreja somos nós. Independente da igreja que você vai, que você congrega, a igreja somos nós. Mas eu venho aqui falar da importância de você ir para a igreja. Hoje foi falado sobre o poder da cura, que Jesus cura. Jesus, ele cura. E a pregação foi que Jesus curou o cego de nascença. O cego, ele era cego de nascença. Tá? E Jesus foi lá e curou aquele cego no sábado. E na época, na lei de Moisés, não se podia fazer nada no sábado. Então Jesus, ele veio para quebrar regras, paradigmas, religiosidade. Ele veio para quebrar tudo que impeça do milagre acontecer. Jesus chegou diante daquele cego, né? E perguntaram para ele assim: Jesus, por que esse cego ele nasceu assim? Por que ele nasceu cego? Foram os pais que pecaram? Ou foi ele que pecou para que isso viesse a acontecer? Jesus disse, nem os pais, nem ele pecou. Isso acontece ou aconteceu para a glória de Deus. Então, muitas das vezes, não existe explicação para a doença, para o problema, para a dificuldade que você está passando. Não adianta você ficar se culpando ou você culpar alguém pelo mal que você está sofrendo. O que você tem que entender, o que nós temos que entender, é que Jesus, ele tem poder para curar. Jesus, ele tem poder para curar. Então, aquele cego estava diante de Jesus. Por isso que ele foi curado. Foi feito um questionamento, uma pergunta. Por que ele está assim? Jesus respondeu, para a glória de Deus. A doença veio não por causa de um ou por causa de outro. Ela está aí, mas para ela ir embora. E assim foi. E o que Jesus fez? Ele cuspiu no chão, fez um lodo, colocou nos olhos daquele cego e pediu para ele lavar no tanque de Siloé. O que a gente aprende com isso? O milagre, ele não é fácil. O milagre não é fácil. Aquele cego, ele não foi curado com uma palavra. Ele foi curado com uma ação. Jesus tomou uma ação inesperada. Ninguém esperava isso. Que ele fosse cuspir no chão e fazer um lodo, tipo um barro, e colocar nos olhos daquele cego. Jesus, ele poderia ter curado com uma palavra? Poderia. Mas é necessário que aquele que venha ser curado, ele venha usar a fé. Ele venha crer sem duvidar. Ele venha crer sem duvidar. Ele venha usar a fé. Entende? Ele venha abrir o coração. Imagine se aquele cego, ele reclamasse. O que você está fazendo? Que lama é essa? Como que você fez a lama? Entende? Entende? Mas não. Aquele cego, a única coisa que ele queria era ser curado. E ele não viu dificuldade nenhuma em obedecer.
Ele não viu dificuldade em obedecer. Ele simplesmente foi até o tanque de Siloé. Entende? Lavou a vista e ficou curado. E foi um alvoroço naquela cidade, porque ficaram sabendo que um cego desde nascença tinha sido curado por Jesus. Então, os religiosos da época, os doutores da lei, chamaram esse cego até a sinagoga para questionar, para perguntar como que isso tinha acontecido. O cego explicou que tinha sido Jesus, que tinha sido curado com a lama, mandou lavar, mas os doutores da lei ficaram indignados. Mandaram chamar os pais daquele cego para confirmar se realmente ele era cego. Entende? Então, isso prova que por mais que o milagre aconteça na vida de quem crê, sempre quem não crê irá duvidar. Sempre quem não crê irá questionar. Sempre quem não crê irá colocar algum empecilho e não irá dar glória a quem é devida, que era Deus, que é a Deus. Chamaram os pais e os pais confirmaram: não, ele é cego desde nascença e agora vê. E perguntaram para os pais: como que ele vê? Por quê? Os pais com medo, falaram: ó, ele já é homem suficiente, ele já é um adulto e responde por si mesmo, pergunte a ele. Tornaram a perguntar para o cego como que ele foi curado. O cego voltou a responder que tinha sido Jesus. E os religiosos questionando: como que um pecador pode te curar? Eles falaram assim: o cego que não era mais cego respondeu: se ele é pecador ou não, eu não sei. Eu sei que eu era cego e agora vejo. Entende? Eu sei que era cego e agora vejo. E o cego, ele foi consistente na sua fé. Na sua fé. Ele foi consistente em dar honra, dar graças e dar glória a quem era devido, que foi a Jesus. Ele não temeu os religiosos, ele não temeu nada e nem a ninguém. Ele foi até o fim. Até que ele reencontrou com Jesus, reconheceu a Jesus e com certeza foi salvo. Porque o maior milagre não é a cura que você vai receber, não é a libertação que você vai receber, não é o problema financeiro resolvido que você vai receber. Porque se você crê, com certeza você vai receber. Aliás, se você crê, você já recebeu. Só é o tempo para que a glória de Deus se manifeste na sua vida como se manifestou na vida daquele cego de nascença. Eu não sei com quantos anos, qual é a idade que aquele cego tinha. Eu não sei quanto tempo que essa cegueira, talvez espiritual, essa cegueira no teu corpo, que impede que você desfrute da saúde, essa cegueira financeira que impede que você desfrute do melhor da terra, ou talvez nem do melhor, do básico. Tem muita gente que nem do básico ela consegue desfrutar, por causa da cegueira financeira, da cegueira, sabe? Mas Jesus chegou até aquele cego, e aquele cego não desprezou Jesus. Jesus chega até você agora. Cabe a você não desprezá-lo. Entende? Então, se aquele cego desprezasse o que Jesus falou e o que Jesus fez por ele, com certeza a cegueira voltava. Entende? Tem muita gente assim. Ela está desprezando Jesus, porque ela está desprezando a igreja, porque ela está desprezando a palavra,
porque ela está desprezando as oportunidades que chegam diante dela. Entende? Um exemplo hoje lá na igreja. Traga uma água, que ela vai ser consagrada a Deus. A gota do milagre. Quando você tomar, você ficará curado. Eu creio, eu tomei da água. Eu fiz esse propósito. E vou continuar fazendo. Por quê? Porque não me custa nada crer. Não me custa nada fazer. Não me custa nada obedecer. Porque é bíblico. Tudo que é consagrado a Deus se torna santo. Entende? É bíblico. A fé remove montanha. E o que é fé? Fé é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fato que não se vê. E a fé é loucura para o mundo. Então, para quem não está na fé, é loucura você pegar uma água, levar para a igreja, colocar a gota de uma água lá do tanque de Siloé, aonde houve milagres, curas no passado, a pessoa crer, beber e ser curado. Mas é loucura para quem não crê. Para quem crê é milagre. Para quem crê é resposta. Para quem crê é saúde. Para quem crê é livramento. Para quem crê é vida. Para quem crê, isso é sustento para a sua vida. Então hoje tinha um montão de gente lá na igreja crendo. Contrapartida, tem uma multidão descrendo. Tem uma multidão duvidando. Tem uma multidão questionando. Tem uma multidão julgando, apontando e condenando aquilo que Jesus está fazendo. Então isso aconteceu no passado. Os religiosos, os ímpios, enfim, pessoas que não estavam sendo beneficiadas com o poder da fé. Por quê? É a sua fé que vai te curar. Foi a fé daquele cego que curou ele, junto com o poder de Deus. Porque se aquele cego, mais uma vez, não tivesse crido e obedecido no que Jesus falou, curado ele não seria. E o mais importante, que ele não foi só curado, ele foi salvo e com certeza seguiu Jesus. O problema de muita gente é que ela tem desistido da fé, desistido de seguir Jesus, desistido de continuar, desistido de confessar aquilo que Deus tem feito na vida dela. Desistido. Não tem sido grato àquilo que Deus tem feito e tem abandonado a fé. Tem saído da igreja, tem saído do meio das pessoas que vivem pela fé e com isso se tornam religiosas, muitas das vezes hipócritas, sem resultado nenhum. Então o que importa na sua vida, o que importa na minha vida é resultado, é o milagre que Deus fez. Então, um exemplo, eu cheguei na igreja há 20 anos atrás. Eu cheguei na igreja Assembleia de Deus há 20 anos atrás. Então, na Assembleia de Deus, que eu fiquei 2 anos, eu me libertei. Começou meu processo de libertação. O meu processo de conscientização. Entende? Eu comecei a entender a espiritualidade. Então foram momentos muito bons aonde me despertou, aonde abriu a minha visão, entende? Por causa das orações, por causa das palavras, por causa dos estudos bíblicos que tinham na época, por causa do conselho, enfim. Então aquilo foi me despertando, foi me ajudando, foi me alimentando. Entende? Porém, Deus sabe de todas as coisas. O Espírito Santo, ele me moveu, ele me levou para a Igreja Universal.
E tem um vídeo no canal que eu conto sobre isso, como que foi, né? Então, a minha saída da Assembleia de Deus para a Igreja Universal não foi pela minha vontade, não foi porque eu quis, não, foi pela vontade de Deus. Tanto que eu saí de lá com a bênção do meu antigo pastor. Pastor Reginaldo, eu lembro dele até hoje, com carinho, cara. Tem mais de 20 anos, mas eu não esqueço quem Deus usou para me abençoar. Entende? Então, eu saí de lá e fui para a Igreja Universal. Na Igreja Universal continuou o meu processo. Na Igreja Universal ali eu fui batizado e selado com o Espírito Santo. Fui curado. Aliás, eu fui curado de vitiligo lá na Assembleia de Deus. Lá na Assembleia de Deus, eu fui curado de vitiligo. Uma doença incurável. Entende? Lá na Assembleia de Deus. Então, como que eu ia ser grato? Como que eu ia sair mal de um lugar onde que tanto me abençoou? Entende? Não, pelo contrário. Foi uma bênção e tenho certeza que é uma bênção até hoje. Mas o meu propósito e o meu chamado era outro. Entende? E fui para a Igreja Universal, onde eu estou até hoje. Tem mais de 20 anos que eu estou na igreja. 20 anos que eu estou na Igreja Universal. Aonde eu aprendi, cresci, amadureci, namorei, noivei, casei, tive filho, né? Um filho de sangue e vários filhos na fé. E Deus tem abençoado e o milagre tem acontecido a cada dia. A cada dia. A cada dia o milagre tem acontecido. Eu tenho prosperado. E o que eu tenho visto? Quantas pessoas saindo da igreja reclamando, murmurando, se vitimizando, culpando, condenando a instituição, a igreja, falando mal daquilo que tanto se alimentou. Falando mal da igreja, falando mal dos pastores, falando mal do modo da doutrina, das regras, falando mal de algo que tanto lhe fez bem. Então, vai um conselho para você, independente da sua denominação, independente da sua religião, independente da sua congregação, independente do seu cargo e título, não fale mal. Não fale mal de nada e nem de ninguém. Jesus, ele não falou mal dos fariseus. Jesus, ele não falou mal dos religiosos. Jesus, ele estava anunciando o reino, pregando a palavra, focando no resultado, focando no milagre, focando na cura, focando na libertação, focando no renovo, no nascer de novo, focando em ajudar o sofrido, o órfão, a viúva. Jesus estava focado nisso. Jesus, ele não estava apontando o dedo para quem estava errando, mas ele estava andando, seguindo e mostrando o caminho que as pessoas deveriam andar, que era seguir ele. Como aquele cego fez, começou a seguir Jesus. Então, quantas pessoas estão dentro das igrejas, mas elas não estão seguindo Jesus? Elas não estão seguindo Jesus. Elas estão seguindo a denominação, a religião, o cargo, o título, o homem, mas ela não segue Jesus. Porque se ela seguisse Jesus, ela iria ter resultado em si mesma. Em si mesma. Entende? Então, o que me faz permanecer seguindo Jesus é o milagre que ele fez e tem feito na minha vida. É o milagre da libertação. É o milagre da conversão. É o milagre do batismo com o Espírito Santo. Para eu ter um entendimento
que o mundo espiritual é mais real do que esse que eu vivo. Que a minha alma, ela não tem valor mensurável nessa terra. Do que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, poxa, e eu aprendi isso dentro da igreja. Através de um pastor. Através de pessoas que muitas das vezes erraram comigo. Que muitas das vezes falharam comigo. Que muitas das vezes até desistiram da fé. Muitos não estão mais na fé. Muitos não estão mais na igreja. Muitos não estão mais no altar pregando. Mas eu não desconsidero quem ele foi, o que ele fez, o que ele falou. Pelo contrário, sou grato. Mesmo muitos hoje não estando mais na presença de Deus. Eu oro para que Deus tenha misericórdia deles e lembre-se deles da época que eles serviam. Entende? Para que eles voltem a ser muito mais do que eles eram antes. Então, se você for olhar para as falhas, para os erros, para a doutrina, para as regras, sabe? Para tudo que há de errado dentro da igreja que você está, ou da igreja que você pretende ir, você não vai ficar. Você não vai conhecer Jesus. Você não vai receber o milagre, porque isso vai minar a sua fé. A sua fé, ela tem que ser pura e genuína diante de Deus. Entende? Então, pessoal, a igreja de Cristo nessa terra é uma bênção, independente de qual nome tenha, independente de qual placa seja. Você só tem que vigiar para que você não siga os maus exemplos. Não faça o que os maus exemplos fazem. Não fale o que os maus exemplos falam. É só vigiar. Por quê? Porque a igreja espiritual é perfeita. Mas a igreja física, ela é pecadora. Nós somos pecadores. Eu posso errar com você. Eu posso errar com qualquer pessoa. Eu posso muito bem pregar algo, falar algo, e muitas das vezes não praticar aquilo que eu prego. Eu posso falhar, errar. E aí? Se você estiver me seguindo, você vai cair. Entende? Então você não tem que seguir o homem que é usado por Deus, mas você tem que seguir a Deus que usa o homem. Entende? Então aquele cego, ele ouviu Jesus e seguiu Jesus. Outro exemplo de poder, de cura, de milagre, de libertação, que Deus é poderoso, é aquela passagem da viúva que sangrava há mais de 12 anos com hemorragia. 12 anos, o problema dela não era resolvido. Ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar que Jesus curava, libertava, salvava, assim como eu ouvi quando eu estava por aí, fazendo minhas vontades. Então eu fui buscar, eu decidi ir para a igreja, eu decidi aceitar o convite, eu decidi permanecer indo, eu decidi, mesmo não vendo nada nos primeiros dias, meses, eu decidi crer, eu decidi seguir Jesus, assim como aquela viúva. Aquela viúva, ela decidiu seguir Jesus porque ela tinha certeza que ela ia ser curada. Que aquele homem que ela ouviu falar, que era Jesus, iria curá-la. Ela não sabia como, nem quando, nem o porquê, mas ela tinha certeza que aquilo iria acontecer. Isso é fé. Fé é você crer sem duvidar. Aquela viúva creu tanto sem duvidar, que ela foi seguindo Jesus, mesmo debilitada, mesmo doente, mesmo sendo impedida por uma multidão. Isso não fez ela desistir. Não foi Jesus que foi até ela, nesse caso. Foi ela que foi até Jesus. E no meio da multidão, cara, aquela mulher se esforçando, eu fico imaginando a resistência que ela teve das pessoas.
Imagine se ela falasse para alguém: não, se eu tocar em Jesus, eu vou ser curada. Imagine a resistência que ela ia encontrar. Mas quando ela tocou na orla, na veste de Jesus, nem foi no corpo, foi na orla, na veste, ela foi curada na hora. E Jesus disse: alguém me tocou. Os discípulos: mas Senhor, tem uma multidão em sua volta, todos te tocam. Como que alguém te tocou? Alguém me tocou diferente. De mim saiu o poder. Então, isso prova que é a sua fé, que é a nossa fé aliada a Jesus, traz o poder, traz a existência até então aquilo que não existia no mundo físico, porque a sua cura está em Jesus, a sua libertação está em Jesus, o seu casamento abençoado está em Jesus. Mas será que você tem tocado nele? Será que você tem enfrentado as multidões? Será que você tem ido contra tudo e contra todos para você tocar em Jesus? Será? Aquela mulher tocou e automaticamente ela se curou. Jesus curou ela. Jesus disse: alguém me tocou diferente. Aquela mulher tinha tocado em Jesus. Olha que maravilha. Será que você tem tocado em Jesus? Ou você tem desistido? Desistiu de ir para a igreja, desistiu de orar, desistiu de ler a Bíblia, desistiu de crer, de confiar, desistiu de ter esperança, desistiu, se entregou às vozes da multidão, né? Estava todo mundo tocando, mas ninguém foi curado, mas aquela mulher foi, porque não é o que todo mundo faz, não é o fato de você ir para a igreja, não é o fato de você orar, não é o fato de você tocar, é o como. É o como. É se você faz com fé. Qual é a sua intenção? Entende? Aquela mulher, ela tinha ouvido só falar de Jesus, mas ela creu naquilo que ela ouviu, mesmo sem ver. Bem-aventurado é aquele que crê sem ver. Bem-aventurado é aquele que crê sem ver. Olha só como é que a palavra de Deus ela vai se encaixando. Ela não tinha visto Jesus, mas ela creu em Jesus mesmo sem ver. Contrapartida, tinha um montão de gente que já estava ouvindo Jesus há muito tempo, vendo Jesus há muito tempo, até tocando em Jesus, não é nem na orla, mas nele, há muito tempo, mas não saía poder de Jesus. Por quê? Porque dentro da pessoa não tinha o poder da fé. É a fé. Então, é pela fé. Pela fé. Use a sua fé, e a fé sem obra é morta. Imagine se eu tivesse desistido nesses 2 anos de crer, de ir, de insistir na Assembleia de Deus. Imagine se eu tivesse desistido nesses 20 anos de orar, de ir para a igreja, de fazer propósito, de obedecer. Entende? Então, tudo que eu conquistei na minha vida, hoje é um milagre. Entende? O meu casamento abençoado é um milagre de Deus. É um milagre, cara. Entende? Um filho abençoado é um milagre. Uma saúde perfeita é um milagre. Mais de 20 anos, eu não sei o que é um médico. Depender de médico, depender de remédio. Mais de 20 anos. É um milagre, é o poder de Deus agindo na minha vida, mas através da fé. Isso não quer dizer que eu não venha me cuidar, que eu não venha me alimentar, que eu não venha fazer os exercícios, que eu não venha fazer a minha parte. Mas eu estou falando depender de médico, de remédio, para poder sobreviver. Não. Jesus levou na cruz toda a dor,
toda doença, assim como há 18 anos atrás levou uma doença incurável que havia no meu corpo, que era o vitiligo. Entende? Então, Jesus ele curou, está curando e sempre irá curar. Mas aqueles que creem sem duvidar. E agem a fé. Agem a fé. Teve pessoas hoje, lá na igreja, que receberam a cura. Hoje. Outras não. Por quê? Porque elas precisam ser saradas, curadas internamente. A dúvida precisa sair. O medo precisa sair. A angústia precisa sair. A cura, muitas das vezes, ela tem que ser interna, de dentro para fora. Muita gente não é curado do lado de fora porque está doente do lado de dentro. Muita gente não prospera do lado de fora porque ela está miserável, pobre do lado de dentro. Entende? Então, o milagre e a transformação que Deus quer fazer na sua vida é de dentro para fora. Transformando a sua vida, para que mostre para você primeiro, para a sua carne. Porque o seu espírito crê, quem duvida é a sua carne. E é por isso que você tem que lutar. Há uma luta da sua carne contra o seu espírito. Você tem que ouvir a voz do seu espírito, viver em espírito. Crer sem duvidar. Eu cria sem duvidar que eu já estava curado, mesmo estando doente. Eu cria sem duvidar que eu já estava liberto, mesmo muitas das vezes pecando. Eu cria sem duvidar que eu já estava casado com uma mulher abençoada, mesmo nem estando namorando. Eu cria sem duvidar que eu ia ser um ótimo pai, sabe? Um ótimo pai, presente, mesmo sem ter filho. Entende? Eu cria sem duvidar que eu iria prosperar, sabe? Mesmo andando 40 minutos para a igreja, andando 40 minutos voltando, porque nem dinheiro da passagem eu tinha para me instalar. Mas isso não me parava, eu ia andando, 40 minutos andando, 40 minutos voltando, crendo que aquela situação iria terminar. Mas eu tinha que fazer a minha parte. Eu tinha que lavar os meus olhos, tirar a lama, entende? Dos meus olhos. E o milagre foi acontecendo. Então hoje eu vou de carro, eu tenho carro. Deus foi abençoando, fazendo o milagre. Tudo que Deus fez na minha vida não é nem o ingresso, não é nem o começo do que Ele ainda vai fazer. Mas eu quero mostrar para você que Jesus ele não mudou. Ele não mudou. Eu não sei de qual igreja você é, de qual igreja você foi. Mas de uma coisa eu sei, que você é a igreja. E você precisa voltar. E você precisa não fazer o que você fazia antes, mas ser o que Deus quer que você seja. Fazer o que Deus quer que você faça. Aprender com os seus erros. Entende? Ir e não pecar mais. Foi o que Jesus falou para aquela prostituta. Todos estavam julgando, condenando ela, sabe? Porque ela estava se prostituindo. A prostituição hoje é você se vender para o pecado, se vender para o medo, se vender para a dúvida, se vender para o ódio, para a mágoa, se vender para os prazeres mundanos, carnais, se vender por pouco e muitas das vezes por nada, só para agradar a B, C, D, mas o único que você precisa estar agradando é a Deus, entregando o seu coração, crendo nele. Então, todos estavam querendo julgar e apedrejar aquela prostituta, mas Jesus, ele não te julga. Jesus, ele não te condena. Jesus, ele não te apedreja. Quem te julga, quem te condena, quem apedreja você são os religiosos fariseus, mesmo estando dentro da igreja. Então tem muita gente dentro da igreja que não anda com Jesus.
Tem muita gente dentro das igrejas que não seguem Jesus. E muitas das vezes você fica dando foco, atenção, ouvido para essas pessoas. Mas quando você para ouvir essas pessoas, elas te julgam, elas te condenam, elas te apedrejam, entende? E elas querem que você saia. Mas o que Jesus fala para você? Vai, fique em paz, vai e não peques mais. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Então quem atira a pedra é porque esse está pecando. Entende? Porque aquele que está seguindo Jesus, ele não taca a pedra. Ele não taca a pedra. Não taca, irmão. Não taca. Não taca pedra. Porque ele está frutificando. Só taca pedra aquele que não dá fruto. A árvore seca. Porque ele precisa do fruto do outro. Para ele se sentir melhor, ele precisa apontar o erro do outro, para que não descubram o erro dele. Então ele taca pedra, então ele julga, então ele condena, então ele humilha, ele aponta e, infelizmente, afasta as pessoas de Jesus, minando a fé delas. Então, tem muita gente longe das igrejas por causa do erro dos carteiros. Eu vou falar algo para vocês que vocês vão entender. A glória, ela é de Deus. A honra, ela é de Deus. Tudo que é feito dentro das igrejas, seja qual for, seja a placa que for, o nome que for, a doutrina que for, onde é levado o nome de Jesus, o que acontece lá de milagre e de poder, de restauração, a honra, a glória é de Deus. Não é da igreja, não é da instituição. A honra e a glória é de Jesus. Entende? Assim como quando você recebe uma carta, quando você recebe um presente, quando você recebe algo de valor que vem do correio, vem do Sedex, seja o que for que você recebe, a honra, a glória não é do carteiro. Você não agradece o carteiro. Entende? Você não sabe. Você não fica ali. Não. O carteiro, ele está sendo usado para levar a bênção. Agora, você vai agradecer ao remetente, aquele que enviou. Então, tudo que vem de bom na sua vida vem de Deus. Pode passar através do homem, mas vem de Deus para você. Então, a honra, a glória e o louvor, nem o carteiro ele tem que querer, e nem, muito menos você, tem que dar a honra para o carteiro. A honra e a glória é de Deus. Agradeça a Deus. Glorifique a Deus. Entende? Tem muita gente que está adorando o carteiro, adorando os correios, o Sedex, pelo que ele recebeu. Então não vai ter como seguir Jesus. Se você não agradece ao remetente, aquele que te enviou, como que você vai continuar recebendo? Como que você vai encontrá-lo? Como que você vai segui-lo? Pelo contrário, até aquilo que você recebeu, muitas das vezes você vai perder. Por quê? Porque você está focando na pessoa errada, no lugar errado. Tem muita gente fanática à instituição, fanática ao homem. Ela obedece o homem, mas ela não obedece a Deus. Ela honra a igreja, a instituição, mas ela não honra o reino dos céus. Ela não honra a palavra. Ela não honra o remetente. Entende? Então até aquilo que ela ganhou, por ela não estar sendo fiel, ela vai perder. Então as igrejas não é para a gente falar mal, não é para a gente julgar e condenar uma outra. Por quê? O que não falta hoje em dia são firmas que ela entrega, principalmente em compra online. Tem um montão de empresa. Aqui em casa vem, às vezes vem o correio, às vezes vem o Sedex,
às vezes vem um que não tem nome nenhum, às vezes vem um carinha com um carro, com uma moto, mas a encomenda chegou. Não importa por quem a encomenda chega. Importa é quem enviou. Quem enviou foi Deus. Você tem que ser grato a Deus. E você não tem que desmerecer o entregador. Você não tem que desmerecer e nem muito menos reclamar se demorou. Entende? Não. Não. Você tem que tratar com o remetente. Você tem que tratar com Deus. É com Deus. Tudo que você quer e precisa vem de Deus. Mas você precisa buscar. Você precisa buscar. Você precisa estar bem. Você precisa estar bem. Imagina se os correios viessem aqui em casa me entregar uma encomenda e eu recusasse. E eu soltasse os cachorros em cima deles. Eu falasse mal. Ah, eu não quero correio aqui não. Eu não quero você aqui não. Não. Pode vir qualquer um entregar qualquer encomenda aqui em casa. Vai ser bem recebido. Eu vou ver a encomenda. E vou ver o remetente. Se for do meu agrado, amém. Se for algo que não presta, é lixo. Porque nem tudo que você recebe vem de Deus também. Você tem que vigiar. Entende? Então, pessoal, volte para a igreja. Volte para a igreja para que você busque o Espírito Santo, para que você se envolva com os hinos, para que você medite na palavra e não leve em consideração os erros, as falhas, sabe, dos carteiros. Tem muitos carteiros que eles não estão entregando a encomenda do jeito que deveria. Mas você tem que olhar para o remetente. Entende? Tem muitos carteiros que infelizmente estão se achando e querendo muitas das vezes a glória do remetente. Não. Seja grato aos carteiros. Mas, acima de tudo, dê honra e a glória ao remetente, que é Deus. Tá bom? O Espírito Santo, ele te ama. E pela fé, ele já te curou. Ele já te curou, você está curado. Curado. Pela fé, ele já te libertou. Pela fé, ele já te batizou com o Espírito Santo. Pela fé, o teu casamento foi restituído. Ou você já casou. Pela fé, você já é um milionário. É que nem eu. Pela fé, eu sou um milionário. Pela fé. No mundo espiritual, eu sou um milionário. Entende? Rico. Porque é a promessa. Comereis o melhor dessa terra. Serei cabeça e não cauda. Estarei por cima e não por baixo. Então, somente quem financeiramente é rico nessa terra, ele pode comer do melhor. Eu estou falando fisicamente, tá? Então, pela fé, eu já sou. E essa fé que está dentro, dia após dia, ela vai se manifestando fora. Tanto que vai mudando a situação. Eu lembro de fase da minha vida de não ter moeda para comprar pão. Eu não tinha moeda. Eu caçava moeda e não tinha para comprar um pão. E tinha aquela palavra, nem só de pão viverá o homem. Nossa, eu vivi essa palavra naquela época, porque realmente eu não tinha um pão. E nem só de pão realmente eu vivi naquela época, mas da palavra de Deus. Entende? Então a gente vai passando de fases. Entende? Vai passando de fases e a gente vai aprendendo. Vai crescendo. Hoje, graças a Deus, não falta o pão na minha mesa. Não falta o pão francês, não falta o pão de forma, não falta o pão de milho. Eu posso pôr o pão que eu quiser. O pão não falta. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Por que Deus falou nem só de pão viverá o homem?
Porque Deus sabe que o pão é importante. E o pão não pode faltar por muito tempo. Por isso que ele disse, nem só de pão viverá o homem. O pão, ele é importante. Mas nem só de pão vive o homem. O pão pode até faltar por um tempo. Mas a minha palavra jamais pode faltar no seu coração. Entende? Então, pode faltar tudo por um tempo na sua vida. Mas a palavra de Deus não. A fé não. A esperança não. A confiança não pode faltar. A honra, a glória e o louvor a Ele não pode faltar. Os bons olhos não pode faltar. Não pode. E isso só depende de você. Não depende de ninguém. Então, não olhe para a igreja física, para os erros, mas olhe para os acertos. Imagine se eu fosse olhar, ou se eu olhasse até hoje, para tudo de ruim que me aconteceu, que falaram, que fizeram, que disseram de mim. Imagine se aquele cego fosse acreditar no que os fariseus estavam tentando supor para ele, que Jesus não era de Deus, que Jesus era pecador, que Jesus, estavam tentando tirar a glória, a honra, o louvor, o poder que Deus tinha acabado de fazer para que aquele cego viesse seguir as leis. Entende? Então, siga Jesus. Volte para a igreja. Eu não sei qual igreja você era, qual igreja o Espírito Santo está falando para você voltar. Não sei de verdade, mas isso não importa. O importante é que você esteja com Jesus, porque é Jesus que vai te guiar o caminho que você deve andar. E é Ele que vai vir um milagre que você tanto espera. É dele que já veio o milagre. Está a caminho. Você tem que receber. Já foi enviado lá na cruz, sabia? Quando Jesus morreu na cruz, foi consumado. Jesus já enviou. Já está lá o remetente para cada um. Muitas das vezes você tem negado. Você nega um convite, você nega uma palavra, você nega... você nega. Por exemplo, isso aqui eu sou um carteiro enviando uma mensagem de Deus. Essa mensagem não é minha não, pô. Não é minha não. Essa mensagem, ela é de Deus para você. Eu sou só um carteiro. Para que você venha tomar uma atitude, para que você venha agir, para que você venha voltar, para que você venha seguir Jesus, para que você venha enfrentar as multidões, para que você venha lavar os seus olhos no tanque de Siloé. O tanque de Siloé é a igreja. Enfrentar as multidões é a igreja. Você precisa voltar para a igreja. Entende? É bíblico. É tão bom que os irmãos vivam em comunhão. A igreja. Vai para a igreja. Busca a igreja. Entende? Comece pelo YouTube. E depois você vá para uma igreja onde o Espírito Santo fala no seu coração. Se for a igreja universal, beleza, vai ser bem recebido. Se você mora em Caraguatatuba, beleza, vem em Caraguá 1, fica no centro de Caraguá. Eu vou estar lá todo domingo, eu estou lá. Quarta-feira, minha esposa está lá. Entende? Venha para a igreja buscar a Deus. Porque se você não buscar, ninguém fará isso por você. Ninguém. Ninguém mesmo. Ninguém pode fazer por você o que só você pode fazer. Nem Deus. Nem Deus. Só você. Então, para o milagre acontecer, o cego precisou fazer a parte dele. O milagre só não acontece na vida de muita gente porque nós mesmos não fazemos a nossa parte. Porque Deus já fez a dele. E Jesus, a todo momento, tem feito. Fará o que ele veio para fazer. Nos salvar. Até hoje ele tem nos salvado. Tá bom? Então seja salvo pelo poder da palavra, pelo poder da fé, pelo poder do amor.
seja salvo agora, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo envolva sua mente, envolva o seu coração, que os anjos agora te livram, te guardam, e que o poder de Deus se manifeste, que haja cura agora, que haja libertação, e que você veja o amor de Deus agindo em você. Se sinta amado e amada por Deus agora e veja aquilo que Deus, Ele já fez por você. Receba aquilo que você está precisando aí, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Se esse vídeo fez sentido para você, te ajudou, abriu a sua mente, te despertou, você compartilhe com um irmão, com um irmão da igreja, com alguém que não é, enfim, para que ele venha despertar que o poder já está dentro dele. É o poder da fé, para ele usar a fé que ele tem em Jesus Cristo. E não negue os carteiros que chegam diante de você. Receba-os com carinho, com respeito, mas que você venha agradecer, dar a honra e a glória somente ao remetente, que é Deus. Deus te abençoe. Tchau, tchau.